Olá, bom dia. Você sabia que o março pode ter várias cores? Uma delas é o azul, para chamar a atenção para a conscientização sobre os riscos do câncer de intestino, até porque essa chega a ser a terceira causa mais comum de câncer, tanto entre homens quanto mulheres. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto, desculpa, minha voz não está legal, mas é assim mesmo, Dr. Flávio Roberto, que está aqui comigo para conversar sobre isso. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio. Muito obrigado, é sempre uma honra, um prazer estar aqui nessa bancada com você. Mesmo que seja para falar de um assunto que não é muito, vamos dizer, muito agradável. Você estava me dizendo que é uma possibilidade de 1.200 novos casos só aqui no Maranhão, dessa doença? A incidência, segundo o INCA, entre homens e mulheres, é entre 5 e 6 novos casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Como a gente tem algo em torno de 7 milhões de habitantes, né? Então, é um número muito alto, né? Para cada ano, mais ou menos 1.200 pessoas. Essa é uma doença evitável? É. O câncer de intestino é um câncer completamente evitável. Como é que se trabalha isso? E essa é a importância do Março Azul. É entender que existe um exame chamado colonoscopia. Esse é todo mundo corre dele. Ainda tem muito pudor com relação a esse exame. Mas ele é o único exame capaz de evitar o câncer. Como assim? A colonoscopia é uma endoscopia do intestino. Ela vai olhar o intestino por dentro. E quando a gente olha o intestino por dentro, a mucosa intestinal, a gente é capaz de identificar pequenas lesões, que são pequenos caroços, que são os pólipos. Em sua grande maioria, esses pólipos são benignos. A gente vai lá e retira. Mas por que tem que retirar? Se são benignos. Eles, à medida que eles crescem, eles sofrem mutações e vão se malignizando. 85% dos tumores de intestino advêm desses pólipos que eram doença benigna. Por isso é a importância da colonoscopia. Quando eu faço a colonoscopia, eu identifico o pólipo, eu retiro, eu quebro toda essa sequência de malignização, ainda que seja uma doença benigna. É uma doença benigna com capacidade de malignização. E é isso que faz a colonoscopia. Por isso que eu posso evitar o câncer de intestino. Mas quando o senhor fala que ainda tem muito pudor com relação a esse exame, esse seria um dos entraves. Desculpa. Esse seria um dos entraves para que a gente debelasse, assim, pelo menos baixasse esses números? Sim, principalmente na área masculina, onde a gente tem. A mulher, ela por si só, ela procura o profissional de saúde mais precocemente. Então a gente tem uma tendência na mulher de achar uma lesão mais precoce, com maior chance de cura. A gente já vai com mais facilidade? A mulher tem menos pudor, menos medo, se cuida mais. Isso é intrínseco da mulher. O homem, por uma cultura machista que imperou no final do século passado e vem imperando durante algum tempo, que ainda tá com os aqui mais velhos, forte. O homem tende a se achar um super-homem, o protetor, o provedor, então nada me atinge, o que não é verdade. Então essa cultura acaba afastando o médico do homem. O homem não vai ao médico com facilidade. Então ele só vai quando sente alguma coisa muito séria, quando provavelmente já está no estágio bem avançado da doença. Quando não dá mais para esconder. Exatamente. Então ele guarda aquele sintoma, não, isso é besteira, não, aconteceu, nunca mais aconteceu, não preciso ir. E aí ele acaba escondendo o que ele está sentindo, e isso só tende a crescer. E muitas das vezes, quando ele vai procurar o serviço de saúde, nós já temos uma lesão mais avançada, com tratamentos mais mutilantes, mais demorados. Isso me leva a pensar num outro ranking que a gente ocupa assim, em lugar de destaque, que é o câncer de pênis. Nós somos os campeões de câncer de pênis no país. Isso também por conta dessa cultura, vamos dizer, errada dos homens, de achar que para ir para o médico precisa estar morrendo. Exatamente. Completamente. Não só o de pênis, o de próstata, de pulmão, de estômago.
assim, a tendência é que, não, mas é só uma azia, é só uma queimação. Azia. Então a gente tem que trabalhar a cultura da prevenção, a cultura de que é possível prevenir. Então, para o câncer de intestino, 45 anos. Essa é a idade limite. Você não sente nada, você não sente absolutamente nada, você não tem parente com câncer, você tem um estilo de vida bem saudável, você tem um intestino que funciona bem, não sente absolutamente nada, não tem sangramento, não tem constipação, não tem diarreia, 45 anos, você tem obrigatoriamente... Sem nenhum sintoma, sem nenhum histórico. É o exame que tem que ser feito, 45 anos. Exame normal, a gente repete a cada 5 anos, não precisa repetir todo ano. Agora, existem alguns sintomas que podem indicar que eu tenha que fazer essa colonoscopia antes. Sangramento retal, presença de um catarro, que é o muco nas fezes, uma diarreia sem razão, a mudança do estilo do funcionamento intestinal, que eu tinha um intestino normal, de repente eu tenho constipação intestinal, a perca de peso, anemia, dor abdominal sem razão. São sinais ou sintomas que podem indicar a antecipação desse exame. Outras coisas, história familiar de câncer, história familiar de pólipo, história pessoal de câncer de mama, câncer de útero e câncer de ovário, também eu tenho que antecipar esse exame. Então, cada situação, ela é uma situação específica que merece uma avaliação especializada. Exatamente. O senhor já pegou, assim, só por curiosidade, já pegou alguém assim com 45 anos que vai espontaneamente? Já. Isso graças é bom, a né? Deus. Não é comum, mas graças ao apoio de vocês da imprensa, graças ao apoio da mídia em geral, das redes sociais, hoje a informação começa a chegar com mais facilidade. E isso tem sensibilizado as pessoas. Então, no consultório, hoje, graças a Deus, não está se tornando mais incomum. Olha, eu vi uma entrevista sua com Elda, e aí o senhor falou, eu vim aqui para a gente fazer o exame. Gente, isso é bom, né? Saber que a gente desempenha esse papel, porque eu acho que a informação é tudo. Antes a gente tinha a ideia de que só precisava ir ao médico quando você sentia alguma coisa. Ninguém ia para o médico porque estava bom. Hoje você vai porque está sadio para você continuar sadio. Isso. Mas isso já é uma cultura, o senhor diria? Não. Já é um começo de mudança de pensamento. Eu acho que a cultura do envelhecimento saudável, a cultura do bem-estar, que está sendo empregada, está sendo cultuada aos poucos, desde o início dos anos 2000, da gente ter uma alimentação saudável, da gente tentar ter uma atividade física em todas as fases da vida. Isso é uma coisa mais recente, mas ainda não é uma coisa implementada. Sim. Tá, devagarinho, a gente está caminhando ainda, dando os primeiros passos. O papel importante de pessoas como você, que desempenham essa ponte da informação, é extremamente útil nessa mudança de pensamento que tem sido implementado nas pessoas. Entendi. Quer dizer, a busca, a expectativa de vida aumentada, ela traz ainda mais responsabilidade para a gente. Porque o envelhecimento, ele começa desde a hora que a gente nasce, né? Exatamente. Nasceu, já está envelhecendo. Ninguém fica mais novo a partir do momento que nasce. Então, esse cuidado que devia ser constante, só agora a gente está tomando essa conscientização de que precisa se cuidar. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, é só um intervalinho, a gente vai tomar água, tomar café, nem vou convidar ele para comer, porque ele vai dizer que tudo vai fazer mal. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, porque é só um minutinho e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Março Azul e os cuidados
preventivos com câncer de intestino. Eu estou falando aqui com o Dr. Flávio Roberto sobre os cuidados que se deve tomar. Vamos agora, a gente já sabe mais ou menos o que é, como é que a gente deve cuidar e agora como é que a gente deve prevenir. A alimentação, você falou muito exercícios físicos, né? A alimentação, qual a importância dele para a gente evitar chegar lá onde sou para cuidar de um câncer de intestino? A gente precisa favorecer o funcionamento intestinal. O intestino ele tem que funcionar de forma regular. E tudo é equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Isso, é verdade. Então a gente precisa ter uma alimentação que a gente tenha fibra, as fibras naturais, das frutas, verduras, legumes. A maçã tá legal? A maçã com casca. Maçã com casca. A uva com casca, tudo com casca? Tudo com casca. Tá? Só lavar, gente. Lavou, pode comer, pronto. Isso. Então a gente precisa aumentar a ingesta de fibra. Por quê? A fibra vai favorecer o movimento intestinal. Mas para a fibra funcionar eu preciso de água. Sem água não funciona. E aí eu preciso reduzir os fast foods, os alimentos ultraprocessados, porque eles têm bastante conservante. E esses conservantes, eles podem ser pró-cancerígenos. Então, uma alimentação mais natural. A ingesta excessiva de carne vermelha também pode ser um fator pró-câncer. Então, eu tenho que reduzir a ingesta e aumentar a ingesta de proteína branca. Aí entra o frango, o peixe, né? Essas coisas assim. Isso. Outra coisa importante, a atividade física. A obesidade é um dos fatores pró-câncer. A carboidrato ultra refinados, né? Esse pãozinho aqui, vamos, por isso que eu disse que eu não ia lhe convidar para comer, né? Mas o pãozinho, o bolo, eles podem ser, quando em excesso. Assim, entendeu? Isso que eu queria falar. Isso. Quando em excesso, isso não significa que vez por outra você não possa comer o seu pãozinho, o seu bolo, tudo é questão de equilíbrio. Equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. A carne vermelha faz mal, o excesso pode fazer. O excesso de tudo faz mal. Costuma fazer mal, né? Isso. É verdade, o excesso de tudo costuma fazer Exatamente. mal. É uma questão de equilíbrio, né? De entender. Mas parece que esse equilíbrio ele não está acontecendo, porque se você ver as últimas pesquisas com relação à obesidade, a gente vê que aumentou muito o número de obesos. Então, a gente continua nessa alimentação, vamos dizer, desregrada, fast foods. Hoje a gente já vê muita gente trazendo a alimentação feita em casa para o trabalho. Isso já é um bom começo, né? A grande questão em relação à obesidade é que é uma doença multifatorial. Isso. Ela não é uma doença, eu não quero emagrecer, não. Ela tem vários fatores que... Ninguém fica doente de obesidade, né? A obesidade que traz várias doenças, né? Exatamente. Então, a obesidade é uma doença que tem várias causas, inclusive emocionais, etc. A grande questão hoje é que a gente fugir do fast food, a gente aumenta a questão da melhoria da nossa flora intestinal, da agressividade que os alimentos ultraprocessados podem trazer à nossa flora intestinal. Antigamente, a gente tinha uma impressão de que o intestino tinha uma única função: absorver nutrientes e fazer aquilo que não é absorvido, expulsar. Isso não é verdade. O intestino, além dessa função, ela tem neurotransmissores, ajuda na imunidade, ajuda no bem-estar, é produtor de uma substância que é uma substância do bem-estar chamada serotonina. Então, o intestino hoje tem muitas funções. É verdade quando dizem que é o nosso segundo cérebro? Porque o intestino tem uma importância extremamente grande no equilíbrio do corpo. Então, se o nosso intestino está bem, o nosso corpo vai estar melhor ainda. A nossa mente vai estar melhor ainda. Porque muitos dos mediadores cerebrais, como serotonina, dopamina, são produzidos pelo intestino. Essa é uma informação que muita gente precisa saber, viu? Então, a gente fica pensando que isso tudo é produzido pelo cérebro. O cérebro vai utilizar disso. Mas a serotonina, por exemplo,
esse é um hormônio da satisfação, né, um neurotransmissor da satisfação, do bem-estar, tem uma grande produção no intestino. E acredita-se que, por exemplo, nos casos de constipação severa, de dor abdominal intensa, há uma queda da produção desses neurotransmissores e a partir daí vem a piora da ansiedade, piora da depressão. Então, as coisas são hoje muito ligadas. Por que o intestino é nosso segundo cérebro? Porque ele funciona e ajuda a mediar funções do nosso corpo independente do cérebro. Então, por isso a importância tão grande do intestino. Por isso é importante a gente cuidar da nossa microbiota intestinal, da função intestinal, da flora intestinal. E acredita-se que alguns estudos, por exemplo, que algumas doenças podem estar relacionadas à falha dessa microbiota, como, por exemplo, o próprio câncer de intestino, as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, algumas doenças autoimunes, como, além das doenças inflamatórias, que são doenças autoimunes, tem outras, como, por exemplo, a endometriose, que pode ter um fator relacionado à falha da mucosa, falha da microbiota intestinal. São hipóteses ainda, não tem nada confirmado pela ciência, mas acende um alerta sobre a função intestinal e a importância do intestino na nossa vida. Então isso é muito importante, isso tem que ser levado em consideração no nosso dia a dia. O nosso intestino, ele vai funcionar bem e a gente vai estar bem. Bem, com certeza. Então, essa regra é uma verdade absoluta. Ninguém fica feliz com dor de barriga, né? Não. Ela tira a gente do sério. Não. Parece coisa boba, todo mundo sente. Cólica é muito ruim. Cólica é muito ruim. Diarreia é muito ruim. Toda alteração da função intestinal, ela vai trazer impacto no nosso dia a dia. Não tem como esconder que você está bem ou mal se o intestino não estiver assim. É verdade. Até a pele parece que não fica legal, né? Exatamente. Por exemplo, o fast food, você falou do fast food e da importância que ele tem nesse cuidado com o nosso intestino. O macarrão instantâneo, qual é a posição dele dentro desse ranking? Por que ainda se come macarrão instantâneo? Muito ruim. Mas piora com aquele temperinho do saquinho. O saquinho é o que há de veneno. Ele tem muito conservante, ele tem muito sódio e isso vai piorar a pressão arterial, isso vai trazer uma piora da função intestinal, destruição da flora intestinal. O problema é que com o ritmo de vida que a gente tem hoje, com essa loucura que é o nosso dia a dia, que serve de desculpa para muita coisa. Inclusive para a nossa alimentação. Nessa alimentação. Então, a gente precisa de coisas rápidas. A gente adotou na nossa vida que a gente precisa de coisas rápidas. E aí a gente esquece de alguns prazeres, que é um bom café da manhã. Aquele prazer que eu tive esse prazer quando criança, na mesa do café da manhã, com pai, mãe, a gente todo conversando, e ali a gente botava um pouco da conversa em dia, e era uma mesa saudável, uma mesa equilibrada. O dia já começava bem com aquilo, apesar da agonia do dia. Então a gente tem perdido alguns prazeres que poderiam trazer melhora da nossa função intestinal. Então, é verdade. Mas aí vem a desculpa. Eu não tenho tempo, tenho que correr para levar meu filho para a escola, eu tenho que correr para me arrumar para ir para o serviço, eu tenho que correr para isso, parece que a gente sente certo prazer de dizer, eu vivo correndo, eu vivo super ocupado. Demanda, uma palavra que fica na moda, eu estou super demandado. Isso é uma desculpa, isso é uma realidade, isso serve para baixar um pouco essa nossa culpa em relação à alimentação, principalmente? Isso é uma questão de organização. Isso, gostei. Eu acho que a gente pode entender bem o que a gente quer de nossa vida, entender bem o que a gente precisa. Claro, a gente tem demandas específicas, como tem a própria palavra, mas a gente pode organizar. Ter momentos que possam nos dar prazer no dia a dia, entendeu? A gente não precisa ser escravo do trabalho diariamente. O estresse e a ansiedade, a gente se coloca uma pressão muito grande e a gente tem que entender que isso vai trazer um efeito muito grande
no nosso dia a dia. O estresse e a ansiedade, se a gente não souber controlar, eles vão trazer um ciclo vicioso no intestino, que é uma doença chamada síndrome do intestino irritável. É um ciclo vicioso que se forma estresse, ansiedade, dor abdominal, alteração do ritmo intestinal, seja constipação, seja diarreia. Porque eu tenho uma alternância da funcionalidade do intestino induzida por mecanismos emocionais. É, por exemplo, aquela pessoa que vai ter uma reunião e tem cólica abdominal. Isso. Aquela pessoa que vai fazer uma prova e tem diarreia. Então, a gente precisa aprender a controlar. Eu digo muito, estresse e ansiedade hoje não tem jeito. Todo mundo vai ter. É, verdade. Que a gente precisa saber lidar com ele e evitar que eles assumam um papel de protagonistas de nossa vida. A gente tem que ser protagonista de nossa vida. A gente tem que controlá-los e não deixar que eles tomem conta da nossa vida, que a gente saia em função ou não da diarreia ou da dor de barriga, ou ao contrário, a gente controla isso e continua a nossa vida. Vai conquistar a nossa vida. E só uma última pergunta, a produtora está dizendo ali que o tempo acabou. Se houver a possibilidade de daqui a algum tempo, a gente ter esses números que o senhor falou aqui, tipo 1.200 novos casos por dia, já, eu diria no futuro próximo, números diminuídos desse caso? Essa é a perspectiva. A gente tem alguns entraves e alguns desafios para isso. Alguns entraves, a gente precisa entender que, infelizmente, quando se fala em acesso ao exame, é um acesso que ainda é muito complexo. Olha, que a gente nem falou sobre isso, acho que a gente passaria amanhã aqui falando sobre isso, né? A gente precisa favorecer o acesso das pessoas ao exame, porque a gente está na primeira fase, que é a informação. Então, imagina aquela pessoa do interior do estado, de uma pequena cidade. Poxa, eu tenho que fazer meu exame preventivo. Aonde eu vou fazer esse exame na minha cidade? É verdade. Então, esse é o primeiro entrave. A informação entrar na cabeça da pessoa e a pessoa entender que isso é importante. Depois, ele entendeu que isso é importante e eu preciso fazer o exame. Eu tenho acesso a isso. É uma questão que é muito importante, que precisa ser trabalhada e precisa ser entendida. E, a partir daí, a gente disseminar tudo isso. Tirar da cabeça de que é um exame que vai mexer com masculinidade, que não é verdade. É um exame que você vai dormir durante o exame. É um exame que você vai... É uma endoscopia do intestino. Do intestino. Tranquilo, como se faz uma endoscopia normal do estômago. É a mesma coisa. A mesma coisa. Pronto, gente. Se der esse nome, eu acho que fica mais fácil. aceitável, soa melhor. Uma endoscopia do intestino ao invés de colonoscopia. O nome já assusta, mas os resultados são maravilhosos e é disso que a gente fala nesse mês todinho para chamar a atenção, para que a gente não precise fazer parte dessa estatística de 1.200 casos, novos casos por ano só aqui no Maranhão. A gente não está falando de uma forma geral, a gente está falando só aqui no Maranhão. E se a gente consegue mudar a nossa realidade, a gente consegue fazer a diferença também nessas estatísticas. Doutor Flávio Alberto, acho que a gente passaria amanhã aqui falando, faltou tanto ponto que a gente não falou e que são importantes na questão da informação, que a partir da informação você acaba descobrindo novos caminhos de chegar a uma acessibilidade a esses tratamentos. Mas não vai faltar oportunidade, com toda certeza. Amém, será um prazer. Muito obrigado por me ajudar a fazer o programa de hoje. E desculpa pela minha mão, estava legal, mas não tem nada a ver com o intestino. As ordens à disposição. Eu quero lembrar que o câncer é uma doença extremamente silenciosa, não tem sintomas específicos e a gente precisa entender que a prevenção é o principal fator que vai fazer esses números caírem, que vai salvar vidas e que vai fazer a gente chegar à terceira idade, a envelhecer de forma saudável e com saúde. E que a gente passe da terceira idade, chegue na quarta, na quinta, mas sempre com saúde. Envelhecer com saúde é tudo de bom. Envelhecer com sabedoria de todas as formas. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Fique à vontade, volte sempre. Nosso assunto é sempre muito interessante, temos muito a conversar. E para você que está aí do outro lado, bom dia, muito obrigado por estar comigo. E já sabe que todo dia, 9 horas, eu estou aqui aguardando você com muita informação, com café quentinho sempre, mas tudo para deixar o seu dia bem informado, para favorecer a sua qualidade de vida. Tchau e até a próxima.